Olá, mulheres lindas e abençoadas, mulheres modernas à moda antiga, que amam a Deus, a família e zelam pelos princípios bíblicos. É para você que eu vim gravar uma mensagem que tenho certeza vai abençoar o seu coração nesse dia. O Senhor tem falado comigo já há alguns dias sobre fé. Quando Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue ali, a palavra de Deus diz que quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado. Isso significa que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho que nos leva direto ao Pai. Então, tudo já está liberado para nós. Basta que tenhamos fé para receber tudo que o Senhor conquistou na cruz. E eu tenho pedido ao Senhor essa fé simples, essa fé que crê que tudo já está consumado, que tudo já está liberado para mim. Basta que eu creia e tome posse das promessas. E hoje, ao ler o texto de Gênesis 22, fiquei muito emocionada ao ver a fé de Abraão quando Deus lhe pediu seu filho Isaque. Ele não argumentou com Deus, simplesmente organizou tudo e foi para o local indicado. E no verso 5 ele disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Ele tinha certeza que ele voltaria com seu filho Isaque, que mesmo depois de morto, Deus podia ressuscitá-lo. Isso é uma verdadeira fé. E ao subir o monte, ele colocou a lenha sobre as costas de Isaque, pegou as brasas e a faca. E no verso 8, no verso 7, Isaque fala com ele. Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, é tremendo ver como Abraão era um homem de fé. Não é à toa que ele foi chamado o pai da fé. Desde lá em sua terra, em Ur dos Caldeus, quando Deus mandou ele abandonar tudo e seguir para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele, ele não argumentou, ele simplesmente juntou tudo que era seu e seguiu obedecendo a ordem de Deus. Isso é fé. E eu creio que a maioria de vocês sabe o restante da história, né? Quando Abraão levantou a faca para sacrificar seu filho, Deus bradou do alto e disse, Abraão, não sacrifique Isaque, agora eu sei que você me ama. E logo ali à frente estava um cordeiro que Abraão sacrificou no lugar de seu filho Isaque. Então, minhas queridas, a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que tinham essa fé que nós precisamos ter nesses dias tão difíceis que vivemos. Quero compartilhar outro exemplo lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 4. Olha que interessante, no verso 46, eu vou ler rapidamente para vocês. João 4, verso 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Verso 53. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Olha a fé desse pai, né? Ele chegou desesperado para Jesus, ele sabia que Jesus podia curar o filho dele, que estava à beira da morte. E ele chegou a
pedir assim com insistência: vamos rápido, Jesus, vem antes que o meu filho morra. E Jesus falou para ele: pode ir, o seu filho continuará vivo. E ele podia ter questionado: não, o senhor precisa ir lá, o senhor tem que estar lá comigo. Ele simplesmente creu nessa palavra e partiu. A Bíblia fala: o homem confiou na palavra e partiu. E aí, por conta desse testemunho, dessa fé, muitos, da casa dele, todos da casa dele creram em Jesus, por causa da fé desse pai. Vou compartilhar mais um texto que é bem conhecido também. Mateus, no capítulo 15, a partir do verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Verso 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Olha a fé dessa mulher, Ela foi gritando atrás de Jesus, ela foi na fonte, ela sabia que Jesus podia curar, libertar a filha dela. E ela foi interceder pela filha dela, gritando, mas Jesus não respondeu a ela, ele não deu atenção para ela. E mesmo com o silêncio de Jesus, ela continuou ao ponto dos discípulos pedirem a Jesus para mandar ela embora, porque ela estava incomodando atrás deles. Quando os discípulos falaram isso com Jesus, ele respondeu para os discípulos: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, ele quis dizer para aquela mulher: você não é minha prioridade agora. Eu fui enviada para os filhos, para as ovelhas de Israel. Você não é parte do povo de Israel, que ela era cananeia. Mas mesmo assim, tendo essa palavra de Jesus, ela não desistiu. Ela se prostrou diante de Jesus, o adorou e disse: Senhor, ajuda-me. E aí ele disse para ela: não é certo tirar o pão dos filhos para lançar aos cachorrinhos. Ainda chamou ela de cachorrinho, Mas mesmo assim, ela insistiu, ela foi humilde, ela se humilhou porque ela tinha fé. E ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem à mesa dos seus donos. E Jesus se admirou de tamanha fé que aquela mulher tinha. E por causa da fé dessa mulher, dessa mãe, Jesus fez conforme ela desejava, conforme ela pediu. E naquele mesmo instante a filha dela foi curada, foi liberta. Vocês acham que Jesus não sabia o que estava no coração dessa mulher? A fé que ela tinha? É claro que ele sabia desde o início, mas por que ele ficou em silêncio? Por que ele, até aos olhos humanos, a distratou, falando que ela não era prioridade para ele, que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, chamando-a de cachorrinho? Na verdade, Jesus queria mostrar ali para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali o acompanhando naquele momento e para nós hoje, como é importante nós termos fé e persistirmos batendo na porta, pedindo a Deus o cumprimento das promessas dele nas nossas vidas. Quantos mais outros exemplos de fé nós temos na palavra de Deus? Mas com esses 3, eu quero deixar para vocês hoje essa mensagem, que nós tenhamos fé, uma fé simples, uma fé que crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E na hora certa, no tempo certo, Ele vai cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Então, que nós tomemos posse dessa palavra e que mesmo diante do silêncio de Deus, nós não desistamos, continuamos batendo na porta, crendo que no tempo oportuno o Senhor fará todas as coisas que temos clamado a Ele nas nossas vidas.
Deus abençoe vocês nesse dia.